Bem-vindos de volta, pessoal. Hoje a gente vai estar colocando nossa segunda e última parte sobre estrutura organizacional, que a gente viu na aula passada, né? Então, a gente já sabe que a estrutura organizacional é uma ferramenta utilizada para simbolizar o resultado da segunda etapa do ciclo administrativo, ou seja, da etapa de organização do ciclo administrativo. A estrutura organizacional ela é o resultado da agregação e da organização, entre aspas, de recursos dentro da empresa e das tarefas que devem ser feitas para atingir os objetivos que foram traçados na etapa de planejamento. Tá? Então, a gente vai terminar hoje estrutura organizacional. É uma aula bem mais rápida que a aula de ontem, né? Então, dando procedimento aqui. Como é que nós devemos elaborar a estrutura organizacional? O que é necessário? Primeiramente, para que eu elabore a estrutura organizacional de uma empresa, que é representada pelo organograma, os setores, os cargos, primeiro eu tenho que identificar quais tarefas físicas e mentais precisam ser desempenhadas para que a empresa atinja os objetivos e alcance os resultados que são esperados, que foram delineados objetivos e resultados na etapa de planejamento da empresa, tá? Uma forma que bastante simples que eu aconselho a todo mundo, a todo empresário, no caso, é você simplesmente pegar e, como é que eu posso dizer, colocar no papel. Eu tenho uma sapataria, então eu tenho que saber quais são as tarefas da sapataria, que a sapataria vai ter, para eu poder ter a estrutura organizacional da empresa. Atender no caixa, demonstrar o produto, organizar a vitrine. Então, cada tarefa necessária para que minha sapataria cumpra seu objetivo, que é de vender sapatos, então eu vou colocar no papel. E uma vez que eu tenho separadas essas tarefas físicas e mentais, eu passo para uma segunda etapa, em que eu vou agrupar essas tarefas em funções. Como assim? Segundo a teoria clássica da administração lá de Henri Fayol, a empresa tem 6 funções básicas. E algumas dessas funções são as funções técnicas, ou seja, as funções diretamente ligadas à natureza da empresa. Você tem uma sapataria, a função de venda, a função de estoque são funções diretamente ligadas ao sucesso da empresa, ao alcance dos objetivos. Então, eu vou colocar lá, atendimento no caixa, essa é a função do setor financeiro. Demonstração de pedido, função vendas, por aí vai. Certo? Então, eu vou colocando a função para que depois eu possa atribuir as responsabilidades de cada tarefa a um cargo, vendedor, caixa, estoquista, que seja, tá? Para que eu possa formar os setores, tá? Outra coisa que é muito importante para elaborar a estrutura organizacional de empresa é proporcionar aos colaboradores, aos trabalhadores da minha empresa, de todos os níveis da organização, seja estratégico, seja tático, seja operacional, as informações e os recursos que são necessários para o cumprimento das tarefas, para que haja um trabalho eficaz, um trabalho com resultados, tá? Eu tenho que bolar medidas de desempenho, ou seja, para julgar o sucesso ou fracasso de cada tarefa que sejam compatíveis com os objetivos da minha empresa, tá? E, principalmente, motivação para esses colaboradores cumprirem essas tarefas da melhor forma possível, tá? Isso daí é que é necessário. É o beabá da estrutura organizacional. Parece bem simples aqui, parece bem resumido e tudo mais, mas isso é bastante complexo e a gente vai se debruçar em relação a toda essa parte de elaboração de estrutura organizacional com mais ênfase em assuntos futuros, tá? São componentes da estrutura responsabilidade, da estrutura organizacional de uma empresa, 3 sistemas que existem dentro da empresa. O sistema de responsabilidades, o sistema de autoridades e o sistema de comunicações da empresa. O sistema de autoridades, ele resulta quando a estrutura formal é feita, quando o diretor, o presidente, o dono da empresa dá os cargos, né, delega os cargos e as atividades a cada um dos setores e funções e pessoas, né? E o sistema de autoridades, ele resulta da distribuição do poder, ou seja, o poder que eu estou dando de decisão para as pessoas. Uma vez que eu distribuo esse poder de decisão, esse poder de tomar decisões, de comandar pessoas,
eu tenho um sistema de autoridades estabelecido, uma vez que eu distribuo as chefias dentro da empresa. Esse fenômeno do sistema de autoridades eu vou ver, primeiramente, no que a gente chama de amplitude administrativa e amplitude de controle, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente para se debruçar com um pouquinho mais de complexidade nisso. A amplitude administrativa, amplitude de controle e amplitude hierárquica é exatamente o número máximo e o número mínimo de subordinados que determinado chefe pode ter dentro da empresa. Não pode ser nem a mais nem a menos, tem que ser ótimo isso daí. Eu tenho que ter um número X de comandados esses que vão, para que eu possa controlá-los, para que eu possa direcioná-los para um resultado eficaz dentro da empresa, eu vou ter que ter um número certo de colaboradores trabalhando sob meu comando, tá? Outra coisa que vai acontecer é que na hora que eu distribuo o poder, distribuo chefias dentro da empresa, distribuo cargos, então vai acontecer a formação dos níveis hierárquicos. Os níveis hierárquicos são os níveis de comando, quem comanda e quem obedece dentro da empresa, tá? Delineadamente, isso daí vai se estabelecer de forma geral através do estabelecimento do nível estratégico, tático, gerencial e operacional, e também dos níveis da empresa através dos setores. Através do organograma você vai ver quem tem mais poder e quem tem menos poder. O processo de delegação, ou seja, o processo de delegação também parte do sistema de autoridade, ou seja, o processo de atribuir tarefas às pessoas dentro da empresa, e o processo de centralização ou descentralização, da concentração de poder, de autoridade, de poder de decisão em determinados pontos da estrutura organizacional, em determinados cargos e setores, tá? Ou simplesmente eu não concentrar, eu começar a passar poder de decisão de modo a tentar agilizar o processo de decisão dentro da empresa, o processo de autoridade dentro da empresa. Daí são resultados do sistema de autoridades. Já o sistema de responsabilidades, ele poderia, tem muita gente que tem dificuldade de diferenciar o sistema de autoridades do sistema de responsabilidades. No sistema de autoridades, eu estou passando o poder para as pessoas. No sistema de responsabilidades, é o que acontece depois que eu digo quais são as tarefas que cada cargo, cada setor vai ser responsável dentro da empresa, certo? Então, na realidade, o sistema de responsabilidades é o resultado depois que eu passo as tarefas para as pessoas, as tarefas para os cargos, para os setores, tá? Eu vou enxergar o sistema de responsabilidades através de um fenômeno chamado departamentalização. A departamentalização é o formato que a estrutura organizacional vai ficar. Eu tenho 9 tipos de departamentalização possíveis. A gente vai ver isso um pouquinho mais na frente também. Um pouquinho mais na frente, então. Próxima aula da gente, a gente vai estar falando sobre departamentalização, no caso, tá? A gente vai ver também essa alocação de atividades através dos fenômenos de linha e assessoria. As funções de linha são as funções que têm comando dentro da empresa, e as funções de assessoria são as funções de aconselhamento, e através da descrição de atividades ou desenho de cargos, ou seja, descrever o que cada um faz dentro da empresa, o que cada setor faz, o que cada cargo faz dentro da empresa. O sistema de comunicações ele é extremamente importante e ele começa a funcionar, ele é gerenciado, ele é gerado, ele é criado a partir do momento que a empresa começa a gerar dados. Esses dados eles vão se tornar informações. E para que um gestor dentro da empresa possa tomar decisões seguras e confiáveis, ele vai ter que ter informações. Essas informações elas devem ser limitadas de modo a saber o que é que eu devo comunicar para cada pessoa, por que é que aquela informação está sendo comunicada dentro da empresa, quando, qual a frequência que aquela comunicação vai acontecer, ou seja, o relatório de vendas semanal, diário, semanal, mensal, que seja. O quanto deve ser comunicado, ou seja, qual o tamanho da informação. Eu não preciso botar junto no relatório de vendas para a equipe de vendas, eu não preciso colocar lucro líquido da operação, eu não preciso colocar o planejamento para os próximos meses, não. Eu preciso mostrar o que está acontecendo para que a equipe possa melhorar, possa vender mais ou vender menos, né, no caso. Quem comunica, quem extrai aquela informação e para quem interessa aquela informação. Determinadas informações dentro da empresa não são interessantes para todo mundo. Algumas são sigilosas, confidenciais. Então, você deve agir na base de passar a informação para quem realmente necessita dela. E não é porque a empresa vai ser sovina e não vai comunicar determinados segredos para os seus funcionários. Porque, às vezes, o acúmulo de informações pode levar a um atraso nas tarefas, porque os funcionários tendem a analisar aquelas informações, nem sempre são totalmente necessárias, tá?
Os níveis de influência da estrutura organizacional são 3, vocês já viram lá na teoria neoclássica da administração. É o nível estratégico ou decisório, também chamado de nível institucional, o nível tático ou gerencial, também chamado de nível intermediário, e o nível operacional ou de execução. Então, se a gente fosse colocar uma piramidezinha aqui, certo? Você veria que o nível mais alto da empresa, que tem menos pessoas funcionando, operando lá, é o nível estratégico, decisório ou institucional. Ele é responsável pelo planejamento a longo prazo, planejamento estratégico, e ele decide para a empresa como um todo, de forma geral. Uma instrução, um comando no nível estratégico para o resto da empresa, ele é bastante generalizado, ele não entra em detalhes, ele não é detalhista, ele simplesmente faz um comando, um planejamento, um objetivo, comando esse que deve ser traduzido pelo nível tático ou gerencial, que vem logo depois, que é o nível intermediário da empresa, certo? Para que esse comando geral ele possa ser adequado a cada setor, a cada cargo que está sob a influência de cada gerente. O planejamento tático é um planejamento de médio prazo, ele é a tradução da ordem geral do nível estratégico para o nível operacional, para o OS, para o ureia seca, para o cara que está lá embaixo, para o chão de fábrica, que vai trabalhar sob o comando dos gerentes de setores, certo? Esses gerentes, esses ureia seca, esses trabalhadores do chão de fábrica, eles fazem o seu planejamento operacional, que é de curtíssimo prazo. O planejamento operacional de um funcionário de menor nível hierárquico é o planejamento do dia a dia, de cada tarefa. Cada tarefa que ele faz, ele planeja como fazer aquela tarefa, no caso, tá? Então, como eu estou dizendo, o nível estratégico ele também leva em consideração a estrutura organizacional da empresa como um todo, e ele também se preocupa como a empresa vai interagir com o ambiente externo, com o mercado, com os outros atores daquele meio ambiente, né? Como é que ele vai interagir com o cliente, com o fornecedor, com a sociedade, com o mercado financeiro, com o governo, com a tecnologia, como a gente viu lá em sistemas. O nível tático ou gerencial de influência, ele vai considerar os aspectos homogêneos da estrutura organizacional da sua empresa, ou seja, somente o seu setor, somente aquelas tarefas que têm natureza semelhante dentro do setor. O gerente de vendas, o setor de vendas o gerente de vendas que é o tático de vendas, ele vai se preocupar somente com as funções, com as atividades de vendas. Claro que levando em consideração a interação do setor de vendas com outros setores. Teoricamente, isso é o ideal, para a gente ter um exemplo. E o nível operacional é considerado a parte bem específica da estrutura organizacional da empresa, ou seja, sua própria tarefa, tá? Então, pessoal, basicamente isso daqui resume o que a gente deve falar sobre estrutura organizacional de uma empresa. A gente vai se aprofundar um pouquinho mais no futuro, tá? Cada um desses aspectos que a gente viu hoje vai dar origem a outros dentro do nosso conteúdo de organização, sistemas e métodos. Eu espero que vocês tenham aproveitado a aula e a gente se vê no nosso próximo encontro. Um grande abraço do professor Alexandre.